que o PT de Lula e de Lewandowski querem agora repetir. Deputados nessa tribuna vendendo cocaína, ou seja, traficando drogas ou vendendo crianças, e que isso seria inaceitável? Bem-vindos a mais um momento de intensa reflexão e debate na Câmara dos Deputados. O deputado federal Marcel Van Hatten traz, com coragem e clareza, um discurso claro que denuncia ameaças à democracia e às prerrogativas parlamentares. Em meio às acusações graves e declarações polêmicas, ele questiona o papel das autoridades que, ao invés de proteger a Constituição, parecem caminhar na contramão de seus princípios mais básicos. Prepare-se para ouvir uma análise contundente sobre a liberdade de expressão que foi realizada pelo deputado federal e em relação à imunidade parlamentar e o impacto dessas ações. Assista. Muito obrigado, senhor presidente. E eu quero agradecer mais uma vez a solidariedade desta mesa e dos colegas parlamentares, mas quero acrescentar que a solidariedade, como Vossa Excelência bem disse, não é a mim, aliás, ou ao Cabo Gilberto, ou a qualquer outro parlamentar. O deputado Pompeu de Matos fez ontem também uma manifestação aqui da mesa em solidariedade a este parlamento, em defesa da democracia. Não é possível que nós convivamos no Brasil com aquilo que nós já vimos acontecer no passado. Aquilo que Lewandowski ontem disse, o ministro da Justiça, contraria a própria história de Lewandowski como ministro do Supremo Tribunal Federal, porque lá ele defendia a imunidade material. A imunidade, deputado Lafayette, por opinião, palavras e votos que existe na Constituição brasileira desde 1824. Vossa Excelência que ontem lançou um livro brilhante, publicado pela editora da Câmara dos Deputados. Um livro que trata justamente daquela nossa primeira Constituição outorgada pelo imperador Dom Pedro I, ou seja, sequer foi votada ou debatida no Congresso Nacional, e então já se dava o direito à imunidade por opinião, palavras e votos, que são invioláveis. Os parlamentares, no uso desta tribuna ou em quaisquer outras atividades relacionadas ao mandato, isso já estava garantido lá em 1824, 2 anos após a independência. Pois bem, senhor presidente, ontem Lewandowski, ministro da Justiça, mais uma vez, porque reiteradas são as vezes que este governo tem denunciado seu autoritarismo e desrespeito às leis, mais uma vez despreza a nossa Constituição. O que Lewandowski defendeu ontem é o mesmo que estava escrito na ditadura de 37 de Getúlio Vargas, do Estado Novo. É o mesmo que na Constituição do regime militar ou da ditadura militar também flexibilizava a imunidade para perseguir opositores. 2 episódios do século passado que o PT de Lula e de Lewandowski querem agora repetir. Isso é muito grave. Isso é gravíssimo. Parabéns ao deputado Fraga, que conduziu ontem com maestria uma audiência pública, como aliás só ia acontecer sob a presidência de Vossa Excelência, deputado, em que se pôde ter o mais amplo debate e, ao mesmo tempo, em que se pôde perceber a disfarçatez daqueles que deveriam justamente fiscalizar e fazer cumprir a lei. Eu achava que o delegado Andrei Passos não tivesse qualificação para ser diretor-geral da Polícia Federal. Confesso que eu achava que ele não tinha essa qualificação. Hoje eu tenho convicção de que ele não tem qualificação para ser delegado da Polícia Federal. Porque um delegado da Polícia Federal, hoje, depois de tudo o que aconteceu, depois da manifestação do presidente Arthur Lira, em coletiva de imprensa, dizer, como diretor da Polícia Federal, que não existe imunidade absoluta
de parlamentares e fazer comparações esdrúxulas é desqualificar a própria categoria de delegado da Polícia Federal. Vejam só o que disse o delegado, que não tem qualificação sequer para isso. Ele chegou a comparar a utilização desta tribuna por mim a eventualmente termos de ouvir deputados nessa tribuna vendendo cocaína, ou seja, traficando drogas ou vendendo crianças, e que isso seria inaceitável. Mas que absurdo! Mas que comparação sem pé nem cabeça! E o que garante que o delegado possa falar tanta asneira? Este diretor da Polícia Federal é a liberdade de expressão. Porque se não houvesse, deveria talvez ele ser censurado por falar tantas coisas, deputado Nicolas. Estapafúrdias! Veja se... Presidente. Eu sei, a mesa está precisando me dar mais uns 2 minutos aí, por favor. Já que a mesa está precisando de tempo também, se puder me dar um pouquinho a mais, eu agradeço. Onde já se viu uma declaração dessas de um delegado da Polícia Federal, desconhece a lei, desconhece o parlamento e desconhece da democracia. Ontem, não quis revelar, aliás, o ministro Lewandowski o que fazia o seu subordinado, diretor-geral da Polícia Federal, na reunião secreta clandestina no Palácio do Planalto com Lula e mais 3 ministros. O que fazia lá o delegado Andrei? O que fazia lá? Ou será que Lewandowski, na verdade, não é bem chefe dele? E quem continua comandando a Polícia Federal no Brasil é o antecessor que hoje ocupa uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Ah, talvez seja Flávio Dino mesmo, senhor presidente. Pois lhe digo. Pois lhe digo e digo a todos aqui que é absolutamente suspeito que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que chefe foi de todos os delegados, inclusive indicou aqueles que hoje estão nas posições de chefia, tenha ele autorizado inquérito para me investigar, que acaba causando posteriormente o meu indiciamento. Por isso, senhor presidente, fica aqui mais uma vez uma manifestação de indignação com o que está acontecendo. Mas, ainda mais do que de indignação, de defesa do parlamento e das prerrogativas que não são minhas, são do povo que me elegeu e do povo que elegeu a cada um de vocês. Porque, como disse ontem, repito, quando se indicia um parlamentar pelo uso da tribuna, se está indiciando o povo brasileiro. Isso não se faz, isso é agressão à democracia e isso não será aceito por nós. Bem, meus amigos, ao final dessa contundente manifestação do deputado Marcel Van Hatten, é impossível não refletirmos sobre o contexto atual da política brasileira e a situação de nossas instituições. O discurso não apenas expôs as críticas e as indignações do parlamentar, mas também levantou questões essenciais sobre o papel do Congresso Nacional, a liberdade de expressão e os limites das prerrogativas parlamentares. O deputado se posicionou de forma firme e clara contra o que considera um ataque à independência e à democracia, expressando preocupações com as atitudes e declarações de figuras públicas e membros do Congresso que, segundo ele, tentam desvirtuar princípios constitucionais. O deputado afirmou que, quando um parlamentar é investigado ou indiciado por suas palavras e atos dentro do exercício do seu mandato, está, na verdade, atingindo a própria soberania do povo que o elegeu. Para ele, essa é uma agressão direta à democracia, que visa não apenas silenciar o representante, mas enfraquecer a voz de todos os cidadãos. O uso da tribuna, garantido pela Constituição, é uma das prerrogativas mais significativas que um parlamentar possui, e atacá-la é, de fato, um ataque ao próprio funcionamento da democracia. Um dos pontos mais marcantes do seu discurso foi a denúncia de um possível alinhamento de interesses entre o STF e o Poder Executivo, hoje
agenciado pelo atual presidente Lula, especialmente no que diz respeito ao comando da Polícia Federal. O deputado questionou a imparcialidade das autoridades envolvidas e criticou duramente o comportamento do delegado de Polícia Federal, comparando as suas ações a um ato de censura e desrespeito à liberdade de expressão. Mas, mais do que uma simples crítica, o deputado Van Hatten deixou claro que o caminho para o fortalecimento da democracia passa pelo respeito às instituições e pela defesa intransigente das prerrogativas parlamentares. Em sua fala, fica evidente o compromisso com a transparência e a vigilância constante sobre os atos dos poderosos, que muitas vezes tentam manipular e distorcer a legislação para atender a seus próprios interesses. Como parlamentares, todos nós temos um papel fundamental na construção de um Brasil justo e democrático, disse o deputado Van Hatten. Esse discurso é um chamado à reflexão sobre o que queremos para o nosso futuro enquanto nação. Obrigado a todos que acompanharam o discurso do deputado federal Van Hatten. Peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e o seu comentário e juntos vamos construir uma sociedade mais democrática e livre.